Como é possível que a equipe mais lendária da Fórmula 1 tenha acabado em total choque por um único acidente? E o que isso revela sobre a relação entre Lewis Hamilton e a Ferrari? O Grande Prêmio dos Países Baixos começou com um ar de esperança para a Ferrari, especialmente depois de um par de fins de semana em que a equipe havia ficado completamente perdida. Havia uma necessidade imperiosa de reencontrar o desempenho e, embora a sexta-feira tenha sido caótica, o sábado parecia marcar um ponto de virada. Lewis Hamilton, que vinha lutando para encontrar uma verdadeira sinergia com o SF25 desde sua chegada a Maranello, conseguiu o que para muitos parecia improvável: classificar em sétimo depois de 2 sessões de treinos em que o carro havia sido indomável. Durante os treinos livres de sexta, Hamilton sofreu 2 rodadas violentas. Em ambos os casos, o carro perdeu o controle de forma repentina, sem uma perda de aderência progressiva que lhe permitisse antecipar. Era como se o SF25 decidisse por conta própria quando desobedecer. Isso não apenas preocupou o piloto, como também semeou dúvidas dentro da equipe técnica sobre a estabilidade do carro e as condições variáveis. Fred Vasseur, o chefe de equipe, disse sem rodeios: havia sido a pior sexta-feira em 3 anos. Essa afirmação não foi exagerada. O carro não era apenas imprevisível na pista. Os dados também não ofereciam respostas claras. A Ferrari estava literalmente às cegas. Mas o sábado trouxe um raio de luz. Apesar das dúvidas e da falta de confiança acumulada, Hamilton conseguiu colocar o carro em P7. Esse resultado foi recebido com alívio no paddock vermelho. Pela primeira vez desde sua contratação, parecia haver uma base sobre a qual construir algo sólido. Mais importante, Hamilton começou a se sentir minimamente confortável com o carro. Isso era crucial porque até então o SF25 parecia ter personalidade própria, que rejeitava o estilo de pilotagem do britânico. Aquela 7ª posição não era apenas um número na tabela. Era uma declaração de que ainda havia potencial a ser explorado. No domingo, porém, o clima mudou. Desde as primeiras voltas, o GP da Holanda já se desenhava como uma corrida em que as decisões estratégicas seriam tão importantes quanto o desempenho em pista. Começou a garoar de leve, o tipo de chuvisco traiçoeiro que não justifica plenamente pneus de chuva, mas coloca em xeque qualquer erro de cálculo. Hamilton, com sua vasta experiência, percebeu na hora. Sabia que era o momento ideal para um undercut, uma jogada tática que poderia permitir-lhe superar George Russell, seu ex-companheiro na Mercedes e outros rivais diretos. Pediu a parada pelo rádio. Foi direto e claro, estava pronto para atacar. Mas a resposta que recebeu do muro dos boxes foi morna, vaga. Estamos vendo. Essa frase, aparentemente inofensiva, marcou o início do colapso estratégico. Em vez de chamá-lo aos boxes, a Ferrari escolheu priorizar Charles Leclerc, executando a parada com ele numa decisão que, embora aparentemente lógica por sua posição em pista, ignorou completamente o embalo que Hamilton havia construído. A escolha de deixar Hamilton na pista enquanto a chuva aumentava lentamente não foi apenas um erro tático. Foi uma traição à sua intuição, uma negação da experiência do piloto. Naquele momento, o vínculo entre piloto e equipe mostrou sua fragilidade. Não houve reação, não houve flexibilidade. Apenas rigidez operacional e apego a uma hierarquia que já não parecia responder ao desempenho. E sim, a uma narrativa interna na qual Leclerc seguia como prioridade tácita, ainda que isso não fosse dito abertamente. Tudo isso criou o contexto perfeito para o que viria minutos depois. Hamilton, ainda forçando no limite para fazer funcionar uma estratégia que já havia sido sabotada por omissão, encontrou o desastre. Ao entrar na curva 3, pisou a linha pintada no peralte. Bastou um instante. A aderência evaporou. A traseira do carro se soltou com uma violência que deixou claro que não havia margem de manobra. Não havia possibilidade de correção. O carro girou bruscamente e o impacto nas barreiras foi inevitável. Aquela batida não foi apenas o fim de sua corrida em Zandvoort. Foi a culminação de uma sequência de erros, más decisões, silêncios incômodos e falta de liderança a partir do muro. E embora o acidente tenha sido de Lewis, a responsabilidade foi coletiva.
A Ferrari não perdeu apenas um carro naquele dia. Perdeu credibilidade diante de seu novo líder e, talvez, algo ainda mais importante, o controle de seu próprio projeto. O acidente de Lewis Hamilton na curva 3 de Zandvoort, mais do que um simples incidente de corrida, é um espelho que reflete cruamente as fissuras estruturais de um projeto que nasceu com uma promessa titânica, mas que, na prática, ainda não encontrou coesão interna. O momento exato do acidente foi a combinação letal de fatores: um carro de comportamento imprevisível, uma pista em transição pela chuva e uma gestão estratégica que beirou a negligência. Ao entrar na curva 3, Hamilton continuou forçando como se executasse uma estratégia que já não existia. Sua intenção era clara: manter o ritmo, ganhar segundos vitais e pressionar para que a Ferrari reconsiderasse a parada. Mas ao passar pela linha pintada, num ângulo de peralte que exige precisão milimétrica, o SF25 o traiu. A traseira se soltou instantaneamente, sem aviso nem margem de correção. O carro rodou e, em questão de segundos, bateu violentamente nas barreiras. Mas o mais inquietante não foi o acidente em si, foi a reação posterior. Hamilton não gritou, não reclamou, não fez nenhum desabafo emocional pelo rádio. Houve apenas silêncio. Um silêncio que disse mais do que 1000 palavras. Nesse vazio comunicativo, havia uma frustração profunda. Uma mistura de impotência, confusão e, sobretudo, traição. Era o silêncio de um piloto que sabia ter feito tudo certo, que havia lido a pista, antecipado as condições, solicitado a estratégia correta e, ainda assim, foi ignorado. Quando Hamilton finalmente falou após sair do carro, fez isso com uma serenidade que contrastava com a intensidade do momento. Disse que o carro saiu sem aviso e que não pôde fazer nada. Mas o mais significativo foi como enquadrou o fim de semana como um todo. Apesar do acidente, disse que havia sido um fim de semana sólido e que sentia ter feito progressos, tanto no plano técnico quanto no mental. Essa frase não deve passar despercebida. Ela reflete uma mudança radical na mentalidade de Hamilton em relação ao piloto frustrado que, antes das férias de verão, se autodefiniu como inútil após classificar em 12º na Hungria. Essa mudança de tom é importante porque mostra que, apesar do caos, Hamilton está mais alinhado consigo mesmo. Está encontrando ritmo, entendimento do carro e uma forma de pilotar que lhe devolve sensações que não experimentava havia anos. Entretanto, essa evolução pessoal contrasta brutalmente com a falta de evolução institucional dentro da Ferrari. A equipe não esteve à altura do seu momento mais crítico do fim de semana. E isso é o que realmente alarma. Fred Vasseur, tentando amortecer o golpe, disse que Hamilton andou no ritmo de Leclerc durante todo o fim de semana e que não foi um erro de confiança, e sim uma armadilha das condições meteorológicas. Também insinuou que investigariam se houve alguma anomalia técnica no carro. Mas essas declarações, embora diplomáticas, sugerem um padrão inquietante. A Ferrari segue justificando seus fracassos estratégicos sob a desculpa de fatores externos, evitando encarar as decisões internas que realmente condicionam seu desempenho. O acidente também escancara uma tensão latente entre a teoria e a prática do projeto Hamilton-Ferrari. Em teoria, a Ferrari contratou Lewis não apenas por seus 7 títulos, mas por sua capacidade de liderar projetos, aportar experiência e transformar equipes. Na prática, essa liderança tem sido minimizada por uma estrutura interna que continua priorizando hierarquias pré-estabelecidas e que parece mais preocupada em proteger equilíbrios políticos do que em executar decisões eficientes em tempo real. E o mais perigoso desse padrão é que ele corrói a confiança. Não apenas do piloto em relação à equipe, mas da equipe em relação a si mesma. Se um heptacampeão mundial, com toda a sua experiência e sensibilidade para ler a corrida, não é ouvido quando lança um alerta estratégico, quem será? Que tipo de cultura operacional está enraizada na Ferrari para que um pedido tão básico quanto um undercut em condições de garoa leve seja ignorado? Portanto, o acidente não é um fato isolado, é um sintoma. O sintoma de uma equipe que ainda não aprendeu a tomar decisões rápidas sob pressão. De uma equipe que,
apesar do talento individual de seus pilotos e do investimento em infraestrutura, segue cometendo os mesmos erros de execução que a perseguem há mais de uma década. O verdadeiro significado do acidente de Hamilton em Zandvoort não está nas barreiras nem no carro destruído. Está no que se quebrou por dentro. A credibilidade tática da Ferrari, a autoridade de Hamilton como líder em pista e a narrativa de que 2025 seria o ano da redenção para a escuderia italiana. Tudo isso ficou suspenso no ar, exatamente no momento em que o SF25 perdeu aderência e se estampou no muro. O acidente de Lewis Hamilton em Zandvoort não apenas interrompeu uma corrida que prometia pontos valiosos, deixou uma cicatriz aberta no projeto mais ambicioso que a Ferrari iniciou na última década. A aliança com o piloto mais laureado da história deveria marcar um antes e um depois. Porém, 3 GPs após a estreia de vermelho, a pergunta que ecoa nos corredores de Maranello e por todo o paddock é tão incômoda quanto inevitável. O projeto Hamilton-Ferrari está se rompendo? Nesse contexto, o que vem pela frente é ainda mais importante do que o que já aconteceu. As próximas corridas não servirão apenas para somar pontos ou ajustar setups. Serão uma prova de fogo para a confiança interna do projeto. Fred Vasseur precisa mostrar que sabe reagir. A equipe técnica precisa abandonar a rigidez operacional que a levou ao erro na Holanda. E, acima de tudo, precisam reconfigurar as dinâmicas internas de poder para que Hamilton se sinta realmente respaldado. Porque se a história recente da Ferrari mostra algo, é que não basta ter talento no cockpit. Se a organização não está estruturada para executar sob pressão, se não há confiança bidirecional, se as decisões são tomadas por diplomacia interna em vez de lógica esportiva, então qualquer projeto está destinado a cambalear, por mais promissor que pareça. O futuro do projeto Hamilton-Ferrari pende por um fio. A ilusão segue viva, mas a paciência tem limites. E cada decisão tomada a partir de agora, cada parada nos boxes, cada estratégia na chuva, cada mensagem de rádio, será mais um tijolo na construção de uma relação duradoura ou em sua ruína definitiva. E agora é a sua vez. Você acha que a Ferrari ainda pode corrigir o rumo antes que seja tarde demais? Ou estamos vendo, em tempo real, o começo do fim de um experimento que parecia promissor, mas já dá sinais de fratura interna? Deixe sua opinião nos comentários.